O alce é um mamífero que se destaca como a maior espécie da família Cervidae. Encontrados em regiões frias do hemisfério norte, os alces possuem pescoços curtos e grossos, cabeças grandes, corpos maciços, caudas curtas e pernas compridas e finas. Antes de conhecermos mais sobre esse animal incrível, deixe o seu like. Seu like ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Os alces são conhecidos por seus grandes chifres, que podem pesar até 35 kg. Esses chifres desempenham um papel importante na competição pelos parceiros, especialmente entre os machos. Além disso, os alces são animais solitários, têm habilidades de natação impressionantes e podem correr a velocidades de até 56 km por hora. Em termos de tamanho, os alces são mamíferos de grande porte, podendo atingir alturas de 2,3 metros e comprimentos de 3 metros. Eles são considerados os maiores cervídeos atualmente vivos. Quanto à sua massa corporal, os machos podem pesar até 600 kg, enquanto as fêmeas alcançam cerca de 400 kg. Os alces habitam regiões frias do hemisfério norte, especialmente em áreas onde a neve cobre o solo durante certas estações do ano. Eles podem ser encontrados na taiga, na tundra e em florestas temperadas, preferencialmente em locais próximos a fontes de água, como rios, lagos e lagoas. O alce é um herbívoro, obtendo sua alimentação principalmente de vegetais, como gramíneas. Durante o inverno, eles se alimentam de caules e galhos, enquanto no verão consomem folhas. Além disso, a vegetação aquática também pode fazer parte de sua dieta. Na reprodução dos alces, podemos identificar dois sistemas de acasalamento distintos, o sistema de formação de haréns e o sistema de formação de pares transitórios. Na tundra do Alasca, os alces adotam o sistema de formação de haréns, em que um macho dominante reúne várias fêmeas e as protege de outros machos. Já no caso dos alces que estabelecem pares transitórios, os machos defendem apenas uma fêmea. O período de gestação do alce dura cerca de 230 dias, e geralmente nasce apenas um filhote, embora a ocorrência de gêmeos seja possível. Ao nascer, os filhotes de alce têm um peso médio de aproximadamente 16 kg. Eles crescem rapidamente, chegando a aumentar sua massa de nascimento em até 10 vezes nos primeiros 5 meses. A mãe e o filhote permanecem juntos por até um ano, fortalecendo seus laços durante esse período. Os alces geralmente não são agressivos com os humanos, mas podem se tornar agressivos quando provocados ou assustados. Os ataques de alces a humanos são mais frequentes do que os ataques de ursos e lobos combinados, mas geralmente resultam em consequências apenas leves. Nas Américas, os alces são responsáveis por mais ferimentos em humanos do que qualquer outro mamífero selvagem. Em escala global, apenas os hipopótamos causam mais ferimentos. Quando incomodados ou assustados por pessoas ou na presença de um cachorro, os alces podem partir para o ataque. Da mesma forma que os ursos ou qualquer animal selvagem, alces acostumados a serem alimentados por pessoas podem agir de forma agressiva quando negados alimentos. Durante a temporada de acasalamento no outono, os machos podem ser agressivos com os humanos. As fêmeas são protetoras dos filhotes e atacarão humanos que se aproximarem, especialmente se estiverem entre a mãe e o filhote. Os alces não são territoriais e não veem os humanos como presas, geralmente não perseguindo aqueles que fogem. Os alces são imprevisíveis. Eles têm mais probabilidade de atacar se estiverem irritados, perturbados ou se forem abordados muito de perto. Um alce que tenha sido incomodado pode descarregar sua raiva em qualquer pessoa nas proximidades, muitas vezes não fazendo distinção entre seus provocadores e transeuntes inocentes. Os alces têm articulações altamente flexíveis e cascos pontiagudos, sendo capazes de dar coices com as patas dianteiras e traseiras. Ao contrário de outros grandes mamíferos ungulados, como os cavalos, os alces podem chutar em todas as direções, incluindo para os lados. Portanto, não há um lado seguro pelo qual se aproximar. Os alces frequentemente dão sinais de aviso antes de atacar, exibindo agressão por meio de linguagem corporal. O contato visual mantido é geralmente o primeiro sinal de agressão, enquanto orelhas abaixadas ou cabeça baixa indicam agitação. Quando os pelos no pescoço e ombros do alce se arrepiam, um ataque é geralmente iminente.
Os centros de visitantes de Anchorage alertam os turistas que um alce com os pelos eriçados é algo a se temer. As alces fêmeas são mais propensas a emitir gemidos de protesto quando cortejadas por machos pequenos. Isso atrai a atenção de machos grandes, promove a competição e violência entre os machos, reduz o assédio das fêmeas pelos machos pequenos e aumenta as oportunidades de acasalamento com os machos grandes. Isso significa que a alce fêmea tem pelo menos um certo grau de controle sobre com quais touros ela se acasala. Os alces frequentemente mostram agressão para com outros animais, especialmente predadores. Os ursos são predadores comuns de filhotes de alce, raramente de adultos. Os alces do Alasca já foram relatados como tendo conseguido afastar ataques de ursos negros e pardos. Os alces também são conhecidos por pisotear lobos que os atacam, o que os torna uma presa menos preferida para os lobos. Os alces são plenamente capazes de matar ursos e lobos. Em um evento raro, uma alce fêmea matou 2 lobos machos adultos. Um alce de qualquer sexo que seja confrontado por perigo pode soltar um rugido alto, mais parecido com o de um predador do que de uma presa. Os alces europeus costumam ser mais agressivos do que os alces norte-americanos, como os alces na Suécia, que muitas vezes ficam muito agitados ao avistarem um predador. No entanto, assim como todos os ungulados conhecidos por atacar predadores, os indivíduos mais agressivos têm sempre uma coloração mais escura, com a coloração mais escura geralmente nas áreas voltadas para o oponente, servindo assim como um aviso natural para outros animais. Os alces machos possuem chifres assim como outros membros da família dos cervídeos. O tamanho e a taxa de crescimento dos chifres são determinados pela dieta e idade, a simetria reflete a saúde. O tamanho e a simetria no número de pontas dos chifres sinalizam a qualidade do alce macho. As fêmeas podem escolher parceiros com base no tamanho e simetria dos chifres. Os alces machos utilizam exibições dominantes dos chifres para desencorajar a competição e podem lutar ou confrontar rivais. Os chifres dos machos crescem como feixes cilíndricos projetados de cada lado da cabeça, em ângulos retos em relação à linha média do crânio, e depois se bifurcam. A extremidade inferior dessa bifurcação pode ser simples ou dividida em 2 ou 3 pontas, com algum achatamento. A maioria dos alces possui chifres largos e palmeados, achatados, com pontas ao longo da borda externa. Na área ecológica do alce na Europa, aqueles em locais mais ao norte exibem o padrão palmeado dos chifres, enquanto os chifres dos alces europeus na parte sul de sua área de distribuição são tipicamente do padrão dendrítico cervina e comparativamente pequenos, talvez devido a pressões evolutivas da caça por humanos, que valorizam os grandes chifres palmeados. Alces europeus com chifres intermediários entre o palmeado e o dendrítico são encontrados no meio da faixa norte-sul. Alces com chifres têm uma audição mais aguçada do que aqueles sem chifres. Um estudo de chifres de troféu usando um microfone descobriu que o chifre palmeado atua como um refletor parabólico, amplificando o som próximo à orelha do alce. Os chifres dos alces adultos maduros do Alasca, de 5 a 12 anos de idade, têm uma largura máxima normal superior a 200 centímetros. Aos 13 anos, os chifres dos alces diminuem de tamanho e simetria. A maior largura registrada foi de 210 centímetros. Um alce do Alasca também detém o recorde de peso mais pesado, com 36 kg. Depois da temporada de acasalamento, os machos perdem seus chifres para conservar energia durante o inverno. Um novo conjunto de chifres volta a crescer na primavera. Os chifres levam de 3 a 5 meses para se desenvolver completamente, tornando-se um dos órgãos de crescimento mais rápido dos animais. O crescimento dos chifres é nutrido por um extenso sistema de vasos sanguíneos na pele que os cobre, contendo numerosos folículos pilosos que lhes dão uma textura veludada. Isso requer uma intensa pastagem e uma dieta altamente nutritiva. Em setembro, o veludo é removido por meio de atrito e impacto, o que muda a cor dos chifres. Os machos jovens podem não perder seus chifres durante o inverno, mantendo-os até a primavera seguinte. Pássaros, carnívoros e roedores comem os chifres caídos, pois eles são ricos em proteínas, e os próprios alces podem comer o veludo dos chifres para obter nutrientes.
Se um alce macho for castrado acidentalmente ou quimicamente, ele perderá seu conjunto atual de chifres em 2 semanas e imediatamente começará a crescer um novo conjunto de chifres deformados que ele usará pelo resto da vida sem nunca mais perder. Chifres deformados semelhantes também podem resultar de deficiência de testosterona causada por criptorquidismo ou velhice. Esses chifres deformados são compostos de osso vivo, que ainda está crescendo ou capaz de crescer, uma vez que a testosterona é necessária para interromper o crescimento dos chifres. Eles podem ter 2 formas diferentes. Os chifres de cacto ou chifres veloricórnicos geralmente mantêm a forma aproximada dos chifres normais de um alce, mas possuem numerosas exostoses em forma de pérola em sua superfície. Sendo feitos de osso vivo, eles são facilmente quebráveis, mas podem voltar a crescer. Já os peruques são chifres em constante crescimento, semelhantes a tumores, com uma aparência distinta semelhante ao coral. Ao contrário do veado campeiro, os alces têm mais probabilidade de desenvolver peruques do que chifres de cacto em comparação aos cervídeos mais desenvolvidos. No entanto, ao contrário do veado campeiro, os alces não sofrem decalcificação fatal do crânio como resultado do crescimento das peruques, mas podem sustentar seu crescimento contínuo até que fiquem grandes demais para serem totalmente supridos de sangue. As peruques com aparência distinta, muitas vezes chamadas de chifres do diabo, são fonte de vários mitos e lendas entre muitos grupos de inuites e outras tribos de povos indígenas da América do Norte. Em circunstâncias extremamente raras, uma alce fêmea pode desenvolver chifres. Isso geralmente é atribuído a um desequilíbrio hormonal. Esperamos que vocês tenham gostado e se encantado tanto quanto nós ao conhecer essas magníficas criaturas da natureza. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E não se preocupe, pois temos muito mais conteúdo incrível vindo por aí. Fiquem ligados e continuem nos acompanhando.